Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Ótima noite para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente noite a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Agora são 18 horas e 46 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um Plantão do Evangelho. É com muita alegria que nós, da Fundação Espírita André Luiz, estamos aí entregando este conteúdo tão importante em momentos em que precisamos retomar aí a nossa fé, a nossa esperança, o nosso consolo, e os plantões do Evangelho têm este objetivo, de te trazer esta orientação para que nos reforcemos, nos reconectemos aí com a nossa espiritualidade. Eu, Guilmar Santana, pela primeira vez no plantão, mas com muita alegria tendo a companhia do meu amigo Adilson Ferreira. Adilson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guilmar, tudo bem? Como é que está? Tudo certinho? Uma alegria estarmos juntos e com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. É bom demais. É isso aí, todos esses que nos acompanham pelo facebook.com/TV Mundo Maior, a transmissão acontece pelo Facebook da TV. Você pode ali mandar a sua mensagem, o seu carinho, a sua reflexão sobre o tema que vamos aqui hoje abordar, o estudo que faremos do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. A Cleuze Galva está lá administrando o WhatsApp, nos passando alguma possível mensagem, pergunta. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. O Face é o Facebook da TV. Nós estamos contando com o apoio técnico da Fernanda Lima, também do Rogério Palma, do Valdeci Lourenço, a Bruna também nos ajudando, Bruna Paz, a equipe da Fundação Espírita André Luiz, promovendo aí este momento tão importante para todos nós. O Evangelho, Plantão do Evangelho, ele começa sempre com uma prece. Eu já vou até passar o capítulo para você já procurar aí, de repente, nos acompanhar. Vamos falar do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e o item 11. Vamos falar sobre esquecimento do passado. Então, é o capítulo 5º, item 11. Bem-aventurados os aflitos e o esquecimento do passado. Vamos começar o nosso evangelho de hoje com uma prece. Vou pedir para o meu amigo Adilson realizar. Vamos lá, Adilson? Vamos lá. Então, aproveitamos nesse instante, fechamos os nossos olhos e pedimos a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja conosco, que esteja ao nosso lado, que nos acompanhe sempre. Nós que passamos por um momento ainda de tantas incertezas, de tantas dúvidas, mas quando temos um mestre e quando temos o seu evangelho conosco, certamente estaremos passando por esse período com muito mais serenidade. Agradecemos então a Jesus a oportunidade de estarmos juntos e agradecemos a presença de todos aqueles que nos acompanham, para que nessa corrente tenhamos cada vez mais o coração sereno, o coração em paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos o coração em paz, como você disse aí, meu amigo. Nós vamos então fazer o estudo do Evangelho, 5º capítulo, item 11. Bem-aventurados os aflitos e o esquecimento do passado. Eu vou fazer aqui, Adilson, para você que está aí nos acompanhando, já pegou seu Evangelho? É o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, esquecimento do passado. Eu vou fazer aqui a leitura de um trecho do Evangelho, deste capítulo, deste item, para que nós possamos começar aqui a falar a respeito deste esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isto deve ser útil. De fato, esta lembrança provocaria inconvenientes muito graves.
Poderia, sim, alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o nosso livre arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Nós estamos aqui neste plantão do Evangelho, falando a respeito do esquecimento do passado, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Quando nós trazemos esta questão, Adilson, o que a doutrina nos fala sobre este esquecimento? Qual é o seu papel fundamental em nossas vidas neste momento em que estamos vivendo? O esquecimento. Muitas vezes as pessoas costumam questionar isso. Será que é conveniente o esquecimento? Na verdade, o esquecimento do passado é uma grande bênção de Deus. Por quê? Porque se tivéssemos a lembrança do que fomos em existência anterior, se tivéssemos o entendimento daquilo que se passou conosco, seria extremamente complicado. Por quê? Porque nós estaríamos retornando a uma existência seguinte, trazendo conosco os desafetos, os equívocos, os enganos. Então, é uma grande bênção. Se nós entendermos que o Deus, o nosso Pai, Ele quer sempre o melhor para nós, é porque está correto. Então, esse esquecimento se configura, portanto, numa grande oportunidade de seguirmos da melhor forma possível na próxima existência que temos. Adilson, neste parágrafo que eu li agora, ele nos cita a questão do orgulho, da vaidade. Se em algum momento nós soubéssemos que fomos príncipes, reis, rainhas, como estaríamos diante de uma situação diferente hoje na vida? De repente, essa lembrança poderia nos trazer o atraso e não nos promover aí, de repente, esta possibilidade do crescimento, não é? Com certeza, Guilmar, com certeza. Se nós tivéssemos lembrança do que fomos, certamente seríamos traídos pelo nosso orgulho ou pela nossa vergonha. Porque a vergonha também faz parte aí, porque não sabemos exatamente o que fizemos. Precisamos entender, recordar que estamos num mundo de expiação e provas. E na condição ainda de habitante de um planeta, ainda nessa condição, expiação e provas, obviamente o nosso passado não foi um jardim, né? Não foi um jardim. Então, com certeza, trazemos de existência anterior equívocos que certamente mexeriam conosco e tirariam a estabilidade nossa, são a sequência nesta existência na qual, por exemplo, nos encontramos agora. Ou, se aquilo que nós fizemos no passado, foi alguma coisa, em parte pelo menos, positivo, talvez exaltasse também o nosso orgulho. Olha, eu já consegui fazer algo certo, que bom, como eu sou ótimo. E não é nada disso, né? Então, poderia exaltar o nosso orgulho ou nos deixar corados de vergonha. É isso mesmo. Nós queremos saber qual é a sua opinião, ou qual é a sua mensagem, qual é a sua reflexão sobre este capítulo que estamos aqui analisando. Participe conosco. Estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Já temos aqui algumas participações que eu quero compartilhar com a Adilson. Olha, Marisa Diegues dizendo boa noite para nós. Carlos Lima, de Igaraçu, em Pernambuco, também nos acompanhando. Esmeralda Bezerra, Thomas Vilas Boas, também passando para desejar uma boa noite. Mário Brits, Mendieta, estou acompanhando aqui de Porto Alegre, boa noite, obrigada pela sua participação. Carmen Cesário conosco, também aqui nos acompanhando pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Francisco Severo, que nos acompanha aqui, deixa eu ver da onde, pera ainda, ele é Francisco Severo, de Leopoldo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Francisco, obrigada pela sua participação. Também a Patrícia Trindade nos acompanhando, Marlene Santos Silva, Sueli Franco, gratidão por este momento de luz.
ela que é de Minas Gerais, algumas participações aqui que já nos saudaram. E para que nós possamos dar sequência aqui a este nosso plantão do Evangelho, que o objetivo é esse, né? Nós realizarmos realmente o Evangelho juntos com todas essas pessoas que nos acompanham neste momento, né, Adilson? Na sequência, o próximo parágrafo, ele diz assim: muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesseis nestas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Vamos falar um pouquinho sobre este parágrafo, Adilson? Vamos sim. Olha, se retornássemos, certamente as relações entre as pessoas, já que normalmente são aquelas com as quais convivemos em existências anteriores, realmente criaria um tumulto. Poderia criar e deveria criar realmente um tumulto. Então, as relações entre as pessoas teriam, de fato, problemas. Então, é necessário que tenhamos esse esquecimento para que possamos seguir da melhor forma e ter a oportunidade da reaproximação. Como nós vivemos normalmente e retornamos ao lado de pessoas com as quais normalmente já vivemos no passado, eu perguntaria só um detalhezinho que com certeza vai nos chamar a atenção. E aí a gente tem que responder com sinceridade, né? Qual de nós não tem um parente difícil? Qual de nós? Então, normalmente se tem um parente difícil. Então, a gente costuma dizer que só muda de endereço, não é, Adilson? Só muda de endereço. É verdade. E o parente difícil. E também tem um detalhe, Guilmar. O parente difícil, que normalmente nós chamamos, aquele fulano é difícil para mim. Mas se for perguntar para ele, eu sou difícil para ele. Vai dizer a mesma coisa, né? Então, imagine se eu retorno com a lembrança de um passado e lembrança daquilo que aconteceu entre nós e que não foi, com certeza, coisa boa. Como é que eu conviveria com ele? Será que eu teria disposição de reaproximar? Será que ele aceitaria uma reaproximação? Então, Deus faz rigorosamente certo. Nós é que queremos que a coisa seja de acordo com aquilo que nós queremos. E aí não faz sentido, porque nós nos equivocamos com relação a isso. Eu quero trazer mais participações aqui para o plantão do Evangelho desta noite, hoje, dia 23 de abril. Quem participa conosco é a Thaís, de São Paulo, capital, passando para desejar boa noite, amigos. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. E assim seja, Thaís. Também pelo nosso Facebook, quem está conosco, Sueli Oliveira, passando para desejar boa noite. Delfina Carvalho, dizendo boa noite, bênçãos e luz. Ela que é de Carvalhópolis, Minas Gerais, aqui conosco também. Luiz Eugênio Lico, de Itu, sempre participando. Boa noite, queridos amigos. Obrigada, Luiz Eugênio. Bom que você está conosco. Juju Bastos, estou acompanhando aqui de Caetité, na Bahia. Caetité, na Bahia. Obrigada pela sua participação, Juju. Também conosco, Marisa Diegues. O esquecimento é uma bênção. Nesta linha de reflexão que nós estamos trazendo aqui, então isso se confirma, né? O que a Marisa Diegues está dizendo, Adilson, bênçãos para nós, então, esquecermos o passado, né? Sem dúvida, não tem a menor dúvida disso, né? Recordar o passado seria terrível, né? Seria um grande obstáculo para todos nós. Nós vamos aqui seguindo, então, neste estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item esquecimento do passado. Indo um pouco adiante, Adilson, o próximo parágrafo diz: para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência em nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Vamos falar um pouquinho sobre este parágrafo, Adilson? Nós temos a voz da consciência.
não temos a lembrança efetiva, mas a nossa consciência, ela assinala, né? Nós precisamos aprender a ouvir a nossa consciência, a ficar atento àquilo que ela fala. E certamente quem se liga na consciência vai saber exatamente o que é que está fazendo, compreende. Então ele entenderá, sim, o que é preciso fazer. Então é a voz da consciência que nos dá as diretrizes para a próxima existência, para a caminhada na existência seguinte. O problema é que normalmente não prestamos muita atenção, por exemplo, à consciência, não prestamos muita atenção, por exemplo, ao nosso mentor, né? Nosso anjo da guarda, que normalmente está ali nos chamando a atenção. Está fazendo certo? Será que você está fazendo tudo que pode? Será que você está se empenhando? Então, a nossa consciência também, ao lado daquilo que o nosso mentor, né, o nosso anjo da guarda, está sempre ali nos acompanhando, é a diretriz segura para seguirmos da melhor forma. Que possamos seguir, então, neste momento em que estamos espíritos vivenciando experiências na materialidade, fazer o nosso melhor, não é, Adilson? Enfrentar estes desafios que surgem, nos colocar à disposição, e ainda mais neste momento em que estamos nesse distanciamento social, nós nos relacionarmos com as pessoas que estão dentro da nossa casa, buscando olhá-los de uma forma diferente, trazer a eles um pouco mais de atenção, faz todo sentido. E se nós não tivéssemos esse esquecimento, neste momento, então, seria muito mais complicado, né, Adilson? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o momento que vivemos agora, esse isolamento não significa solidão, afastamento. Não, não. Isolamento físico, mas continuamos bem próximos. E dentro do nosso lar, continuamos bem juntinho das pessoas. E é uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo de nos aproximarmos, de aguçarmos ainda mais a nossa percepção, de estarmos junto das pessoas, termos a oportunidade de conversar, de crescer. É uma oportunidade fantástica, sem sombra de dúvida. E que se tivéssemos conhecimento do passado, Guiomar, trancados em casa, olha, eu acho que a coisa ia ficar complicada. Também acho. Para você que está aí nos acompanhando, eu, Guiomar Santana e Adilson Ferreira, estamos fazendo aqui um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 11. Bem-aventurados os aflitos e esquecimento do passado. Eu quero aproveitar este momento, estamos aqui com algumas participações pelo Face, você que está no Face, você já sabe que nós temos aí a possibilidade que você acesse este link feal.colabore.org, que é a forma que você pode entender que este momento em que estamos trazendo uma programação diferenciada tem por objetivo real trazer consolo, aumentar a esperança para tantas pessoas neste momento que não estão tendo companhia, algumas estão sozinhas em casa, não solitárias, não é como disse aqui o Adilson, quem está de repente sozinho não precisa estar solitário, pode estar envolto ao seu conhecimento, aos seus livros, e a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, tem por objetivo fazer companhia para você. Então, eu peço que acesse o feal.colabore.org para saber de que forma você pode estar aí colaborando conosco. E aproveito já também para agradecer a toda a contribuição tão importante que recebemos do sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente esta missão tão importante, que é divulgar a doutrina através de todos os meios de comunicação possíveis. E você que é sócio, se está tendo dificuldade aí para se manter conectado conosco, de trazer a sua colaboração, fique na sua casa, pois nós temos canais digitais que podem te manter aí alinhado com este objetivo, que é o de colaborar conosco. Nós temos o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0 operadora 11 90272. Daqui a pouquinho, eu acho que eu vou ver o WhatsApp aqui, que agora fugiu da mente. Daqui a pouquinho a Fernanda coloca aí para a gente e a gente passa para você. Mas o telefone já está aí, 97261-0272. 0 operadora 11
7261-0272. E tem também o telefone, que é o 24583214. Muito obrigada a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a seguir com esse trabalho de amor. Muito obrigada. Seguindo aqui, Adilson, voltando para o nosso capítulo 5º do Evangelho, item 11, o próximo parágrafo diz assim: o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido e porque fez o mal. As suas más tendências atuais indicam-lhe o que ele deve corrigir em si, mesmo e se é nisso que ele deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço vai deixar. A voz da consciência, como dissemos no parágrafo anterior, o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções e lhe dá forças para resistir às más tentações. Adilson. Nos chama a atenção, Guilmar, que não importa o que tenha acontecido no passado, né? Não importa, o homem traz ao nascer aquilo que ele adquiriu, e o que ele porventura fez no passado, ficou no passado e serve de experiência para o presente. Isso nós temos que ter em conta. Agora, não podemos estar tão ligados ao passado, porque Jesus até deixou, através de um episódio acontecido com um jovem, ele nos deixou o ensinamento de que precisamos olhar para a frente e não para trás. Então, Jesus foi extremamente claro. Não se ligue no passado, ligue-se no presente que constrói-se o futuro através dele. Vamos lembrar de um episódio, Guilmar, onde aparece um jovem rico, né? E esse jovem chega até Jesus e pergunta a ele: mestre, o que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus diz: cumpra os mandamentos. E ele diz: não, isso eu já faço. Então venda tudo que você tem, entregue aos pobres e me segue. Então aí ele estava chamando a atenção para aquele jovem esquecer o passado, apagar o apego que ele tinha às coisas e seguir daquele momento uma vida nova. Então, esse era o objetivo, e esse é o objetivo de uma encarnação. Vamos deixar para trás aquilo que nós fomos. O que interessa é entendermos o agora. E voltando àquele assunto, que seria vir com lembrança do passado, é continuar amarrado no passado. Quando, na verdade, a experiência da reencarnação é exatamente para seguirmos uma vida nova, termos, como ele diz, um novo ponto de partida. Agora, como que eu terei um novo ponto de partida se eu quero partir de um ponto lá atrás, anterior? Não faz o menor sentido. Então, precisamos, sim, nos esforçar, entender que estamos aqui, que a nossa consciência é aquele que mais chama a nossa atenção, temos auxílio do nosso mentor, mas precisamos fazer agora aquilo que entendemos ser necessário agora, com as forças de agora e buscando melhorar sempre. Melhorar sempre. Quando a gente fica muito preso ao passado, é como se nós dirigíssemos olhando só para o espelho retrovisor, não é, Adilson? A gente precisa do retrovisor para observar algumas coisas, mas a gente tem que focar lá na frente. E é fantástico, Guilmar, quando nós lembramos de Jesus, né? O que Jesus nos deixou. Há 2000 anos atrás, ele chamou atenção com relação a isso que você acaba de falar. Ele diz: quando você põe a mão no arado, o arado é para sulcar a terra, o arado é para produzir, para trazer o produto. Mas ele diz: se você põe a mão no arado e olha para trás, você não é digno de mim. Ou seja, você não descobriu a minha mensagem. Por quê? Porque você tem no arado, ao pôr a mão, a possibilidade de seguir o melhor. Mas você olha para trás. Então não faz sentido. Você não está buscando o melhor. Você está observando o que você fez. E o que você fez está feito. Agora é olhar para frente e corrigir aquilo que, porventura, não está bem feito.
É isso aí. Deixa eu compartilhar mais participações de ouvintes com você, Adilson. Cleuzinha, Cleuzegal está lá administrando o nosso WhatsApp hoje, o dia todo, né, Cleusa? Sensacional. Olha, quem mandou mensagem para nós também, lá da Bahia, foi a Maria da Glória, que também está participando ativamente da programação. Obrigada, viu, Maria, pelo seu carinho. Ela diz assim: esquecimento do passado é uma dádiva divina. Na vida atual, temos coisas que nos deixam de cabelos em pé. Imagine de outras vidas, então. Meu Deus, peço a Deus que não me deixe envergonhar de mim mesma nesta vida. Maria, obrigada, viu, pela mensagem, pela sua participação, querida. Quem mandou mensagem também pelo telefone foi o Luiz Carlos de Santo André, dizendo abraços, Guiomar, para você e para o Adilson. Estou aprendendo muito com o tema, obrigada. Nós é que agradecemos aí a sintonia e o apoio, Luiz. Também conosco, Zezé de Freitas Toledo, Minas Gerais. Ela diz assim para a gente: Adilson, gratidão por podermos acompanhar esse plantão do Evangelho no Lar. Um abraço e boa noite para você e para Adilson. Obrigada, Zezé, pela participação maravilhosa. A outra pergunta, deixa eu ver. Boa noite, quero agradecer pela contribuição de vocês, pela minha evolução e aprendizado da doutrina. Lá de Ibicaraí, na Bahia, a Marileda. Marileda colocou um hashtag Fica em Casa. É isso aí, Marileda. Obrigada pelo carinho. Albano Rosena dos Santos, ele diz assim: pergunto, uma pessoa após a desencarnação tem a visão de conhecer o universo de que nós, encarnados, só enxergamos estrelas, sol e lua? O Albano Rosena dos Santos, Adilson. Na nossa esfera, não. E na esfera em que nos encontramos, se encontrarmos logo de início um braço que nos leva, que nos conduza, está muito bom, né? Então, nós ainda estamos numa condição ainda um pouquinho complicada. Então, a nossa visão com relação a toda a obra do Pai ainda é muito míope, muito pequena. E estamos caminhando. Isso não é demérito para ninguém. Ao contrário, que sirva de estímulo para todos nós. Então, nós estamos buscando um conhecimento. A visão que eu vou ter após, eu não sei, né? Eu ainda acho que estarei muito ligado às minhas condições ainda inferiores. Estarei muito ligado aos meus equívocos, às minhas necessidades, mas é normal que seja assim. Então, talvez olhar o universo logo de início seja um pouquinho difícil. Se eu conseguir enxergar a Lua, para mim já está bom, já é um progresso, né? Então, não vamos ver grandes coisas, mas estamos trabalhando para ver cada vez mais. Esse é o objetivo da existência, a evolução, estarmos cada vez mais livres da matéria que ainda nos aprisiona tanto. É isso aí, esse nosso trabalho é contínuo. Este aprendizado, ele tem que ser dia a dia, exercitando as nossas virtudes, nos apropriando deste conhecimento que trazemos de outras existências e colocando em prática, tendo esta voz da consciência, como está descrita aqui no capítulo 5º, ela bem nítida em nós para seguirmos no caminho correto, né, Adilson? Com certeza. Agora precisamos ouvir a consciência, né? Precisamos... Exato. Deixa eu trazer mais participações de ouvintes aqui. Olha, quem está no Facebook é o Flugêncio Barreto. Boa noite, gratidão a vocês. Ronaldo Oliveira Silva, boa noite. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Adilene Admax, boa noite. Estou assistindo pela TV Mundo Maior. Obrigada, Adilene, pela sua participação. É isso aí. Quem está também conosco é a Avanilde Neves. Desculpe se eu cortei você, viu, Adilson? Não estava ouvindo você e comecei a trazer os ouvintes, tá? Mas nós já vamos voltar no estudo aqui. Maria Santos diz boa noite, muita gratidão. Ela aqui está em Caicó, Rio Grande do Norte, nos acompanhando. Avanilde Neves, que bom ouvi-los, traz muito alento para nós, obrigada a vocês. Cris Hernandes, Sônia Fernandes, Rose Oliveira, Lu Santana, dizendo ótimo programa, obrigada, Lu, que seja bênçãos. A Hilda Carmo, ela diz, boa noite. Nós queremos saber o que fomos no passado, mas quando vai à igreja, ao centro, ao culto, sai de lá querendo esquecer o que ouviu, para não precisar seguir os ensinamentos. Beijos, a Hilda Carmo, que
que traz esta informação aqui para nós, essa participação, e é mais ou menos por aí, né? Quando a gente sabe o que tem que fazer, é aquela história, a quem mais sabe, mais será cobrado, né, Adilson? Ah, sim, a quem mais dá, é dado, mais será cobrado, sem sombra de dúvida. Mas um detalhe também que é importante a gente estar atento, o esquecimento do passado. Eu esqueço o passado, é necessário que esqueça para que eu tenha um novo ponto de partida. Só que esquecer o passado não é fugir da responsabilidade do passado. A responsabilidade do passado continua rigorosamente igual. Então, não lembrar do passado, ótimo. Eu tenho uma boa oportunidade de fazer melhor, porque a responsabilidade estará sempre comigo. Sou o responsável pelo que fiz. É isso aí, temos que ter essa responsabilidade dos nossos atos e assumi-los, né? Tem mais participações de ouvintes aqui pelo Facebook. O Daniel Araújo diz assim: muitas vezes queremos realmente saber o que fomos, reis, rainhas, e muitas vezes descobrimos que fomos, mas fomos um péssimo rei, uma péssima rainha, e isso não ajuda em nada. Aqui o Daniel Araújo pelo Facebook. Também Elizabeth Zenlincas, dizendo boa noite para nós. Luciane Nardino, de Araucária, no Paraná, obrigada pela participação. Juliane Alves, que está em Mogi das Cruzes, São Paulo, nos acompanhando. Elaine Freitas está assistindo pelo Facebook de São Paulo, obrigada, Elaine, pela participação. Rosana Amaral, Ramacandra, olha que bacana, acompanhando o live pelo Facebook desde Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Ramacandra. A Rosana Pena acompanha de Cacoal, em Rondônia. Nós estamos chegando em diversos pontos aqui do nosso país e também do mundo, neste momento em que estamos aí vivenciando momentos de aprendizado, estamos em distanciamento social, muitos em isolamento, muitas famílias aí perdendo não é a palavra que nós usamos, não é? Mas muitas famílias se despedindo de seus entes queridos temporariamente. Então, o Plantão do Evangelho tendo essa oportunidade de levar consolo, de levar expectativa em dias melhores. Não é, Adilson? Isto, para nós aqui, é um trabalho de muita importância. Sem dúvida, sem dúvida. E temos que pensar também, Guilmar, que a nossa rádio, a nossa TV, em muitos locais do nosso Brasil e até fora dele, ela é o centro espírita que não existe no local. Então, o centro espírita que falta, às vezes, numa cidade distante, é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que está fazendo esse papel. É isso mesmo, Adilson. Deixa eu trazer mais participações. A Vivi Hipólito desejando uma boa noite para nós. Walter Cardoso, que está em Goiás, Itapuranga, lá em Goiás conosco. Daniel Rosa, também de Goiânia, né, Daniel? Ele diz assim: a aflição, sendo relativa na mesma situação em que duas ou mais pessoas reagem, envolve certa resignação operante no bem, não projetando algo que não seja bom e superando o mal no aqui e no agora. Olha só a participação do Daniel, que sensacional. É isso, né? Nós temos aí a possibilidade de operar, de repente transformar e ressignificar aquilo que não é bom e transformar num algo bom neste momento de aflição, né, Adilson? Ah, sim, em razão do esquecimento. Se não tivesse o esquecimento, nós não estaríamos conseguindo fazer isso. Porque, imagine, Guilmar, se nós recordássemos do passado e, de repente, víssemos os nossos equívocos com relação a uma pessoa. Se eu vejo o meu equívoco com relação a ela, ela, por sua vez, está vendo o dela para comigo. Então, seria difícil, mas extremamente difícil, uma reaproximação. Então, a aproximação que existe hoje, graças a esse esquecimento. Para você que está aí acompanhando o Plantão do Evangelho no Lar, desta quinta-feira, hoje dia 23 de abril, estamos fazendo aqui, eu, Guilmar Santana, com meu amigo Adilson Ferreira, um estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 11, o esquecimento do passado. Quando nós falamos a respeito do esquecimento do passado, Adilson, e você que está aí nos acompanhando, do ponto de vista
da vaidade, já falamos, do egoísmo, do orgulho. O que imaginarmos se descobríssemos que já fomos um personagem de importância do passado, ou temos uma lembrança forte, sabendo que aquela pessoa que está na nossa frente foi o responsável por destruir o nosso império? Seria difícil a convivência, não é, Adilson? Extremamente difícil, extremamente difícil. Às vezes nem só o império, né? Já falamos de algo materialmente muito grande, mas que tenha destruído, por exemplo, a nossa família, que tenha destruído a minha casa, né? Coisas às vezes muito menores, mas que nos marcaram de uma forma intensa, muito forte. Então, quando vemos situações desse tipo, sempre que comentamos a respeito de esquecimento do passado, Guilmar, eu me lembro do livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, Sim, que foi um sofrimento aquilo tudo, né? Acredito que a grande maioria daqueles que nos ouvem talvez se recordem desse episódio. Imagine. Ou se não, vamos trazer um pouquinho para quem ainda não conhece, trazer um trechinho. Você pode fazer um trazer para a gente isso? Vale a pena. O que aconteceu nesse episódio? Está no livro Missionários da Luz, André Luiz. E há um personagem de nome Segismundo, espírito, que está desencarnado, e que necessitava reencarnar, que iria reencarnar. E reencarnaria no seio de uma família constituída por Adelino e a sua esposa. E Segismundo, na existência anterior, ele teria assassinado Adelino e também provocado a perdição da esposa de Adelino. E agora, num trabalho do outro lado da existência, Segismundo consegue se reequilibrar, está muito bem, e Adelino e a esposa estão encarnados. E foi feito um acerto. Ele, o marido, Adelino, e a sua esposa receberiam Segismundo como filho deles. Só que Segismundo era o grande algoz. E Adelino e a sua esposa eram as grandes vítimas naquele episódio. Como Adelino e a esposa receber o assassino para o seu lar, se tanto Segismundo, que está chegando, como Adelino e a esposa soubessem do episódio da existência anterior? O que aconteceria? Tragédia novamente. E pior, porque ainda com um ódio redobrado, né? Então é esse a grande situação. Às vezes não é destruir um império, às vezes é destruir uma família. E às vezes a gente não se dá conta. Às vezes é destruir, é matar, é assassinar um sonho, Sim. Uma esperança. Isso é assassinato também. E às vezes nós criamos inimizades por quê? Porque assassinamos a esperança de alguém, assassinamos o sonho de alguém. Então é complicado. Se voltarmos lembrando do que fizemos, e o outro também, obviamente, está lá lembrando do que nós fizemos, seria um encontro catastrófico. Então, este esquecimento realmente é bênçãos para todos nós, não é, Adilson? Sem dúvida, Guilmar, não poderia. O pai já fez, o pai sempre faz certo, né? Infinitamente certo. Então, é o melhor caminho. Fora disso, é perdição. Não tem como. Deixa eu trazer mais participações, compartilhar com você, Adilson. Quem mandou mensagem para nós é a Silvia de Uberlândia, Minas Gerais. Ela diz: o esquecimento do passado é bênção que Deus nos deu. Se isso não acontecesse, não evoluiríamos. Obrigada, Silvia, pela sua participação. Também conosco, meus amores, vocês me responderam uma pergunta no dia 20. Olha só, a pessoa está de novo aqui, que bacana. Para que não tome lugar de uma outra pessoa com outro questionamento, hoje pode deixar para amanhã, sem problemas. A pergunta abaixo, olha que maravilha. É a Roseli da Vila Matilde. Vamos trazer aqui, não tem problema não. Ela gostaria de uma explicação. Quando uma pessoa sofre um acidente por imprudência e morre, desencarna, qual é a relação do infrator com a vítima sem que eles nunca tivessem se conhecido antes, levando-se em conta a causa e efeito? A Roseli da Vila Matilde que pergunta. Roseli, deixa eu ver se eu entendi. Um desastre, né? Onde uma pessoa acabou provocando a morte de outra.
Isso. Seria isso. Isso. Tudo com relação à nossa culpa, com relação a uma ligação pesada entre as pessoas, tudo está relacionado à intenção. É ela que determina tudo. Por quê? Porque eu posso sair na rua e, de repente, num acidente, eu nem conheço a pessoa, não era minha intenção, eu não estou exagerando na velocidade, sou um motorista consciente, e, de repente, acontece um acidente e, lamentavelmente, eu tirei a vida de alguém. Mas eu não estou vinculado àquela pessoa através de um laço de ódio, né, de rancor, de maldade, de ressentimento. Foi uma fatalidade, podemos dizer. Então, não deverá haver nenhuma ligação, porque se houver uma ligação daquele que partiu, dizendo que eu fui culpado, tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, né? Se eu sou tranquilo, eu não fiz proposital, não tive intenção nenhuma, eu não estarei ligado emocionalmente àquilo, no sentido de uma desunião, de algo pesado. Estarei, sim, chorando por ter, de alguma forma, me envolvido na partida de alguém. Mas não há um laço de rancor, de ódio, de mágoa. Isso não faz o menor sentido. Isso aí. Beijo para você, Roseli. E estamos sempre aqui, viu? Pode mandar pergunta, sim. Estamos aqui no Plantão do Evangelho com esse objetivo de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, em especial, o capítulo 5º, item 11, mas estamos aqui à sua disposição. Beijo no coração. Quem mandou mensagem também foi o Porfírio José Santana. Daí ele coloca assim, nós não somos primos não, né? Olha, que eu me lembro, não tenho primo chamado Porfírio não, mas... E você é de Mato Grosso do Sul? Beijo para você, ele é de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Ele diz que está nos assistindo, que está muito bom, não tem nenhuma pergunta, só queria mandar carinho. Obrigada, Porfírio. Eu e o Adilson aqui agradecemos, Porfírio. Viu? Obrigado. Olha, também o Eurípides José da Silveira, de Uberlândia, mandando carinho para nós. Estas as participações, por enquanto, aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 996433827. Quando nós falamos nesse capítulo 5º a respeito de esquecimento do passado, seguindo aqui o próximo parágrafo, Adilson, além disto, este esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência dos seus atos anteriores. É isso, né, Adilson? Bem isso, bem isso. Esse esquecimento acontece durante a vida aqui, mas não é algo tão engessado que a gente não consiga recuperar durante essa encarnação. Ao voltarmos para o plano espiritual, forçosamente recordaremos, traremos de volta a nossa existência. Mas mesmo aqui, encarnados, durante o sono, por exemplo, onde há um afrouxamento do perispírito com relação ao corpo físico, nesse afrouxamento nós temos a oportunidade de ir passear por aí. E esse passear por aí tem que ser bem entendido. Passear por onde? Né? Às vezes nós nos perdemos em descaminhos. Durante o sono nós caímos nos mesmos vícios, desregramento, aí não vai ser complicado. Mas se tivermos uma boa existência, um bom dia, equilibrado, buscando o melhor, ao afrouxar os laços que prendem o perispírito ao nosso corpo físico, o perispírito estará indo a locais de aprendizado, estará indo ao encontro de pessoas amadas, espíritos amados, e teremos sim a oportunidade de relembrar as coisas que vivemos, que passamos em outra existência. Só que ao retornar, se eu trouxesse tudo que eu lembrei, seria como não ter esquecido o passado.
Aí me comprometeria muito, né? Seria complicado. Mas quando nós voltamos do sono, ou estamos do outro lado, e ao retornarmos, as coisas se embaralham, se misturam um pouco. Eu costumo dizer que o sono, quando estamos do outro lado, estamos lá vivendo uma experiência na espiritualidade, é como se nós chegássemos lá e conseguíssemos montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, eu tenho ele bonito, formado, eu sei quem fui, o que fiz, bom, ruim, não importa, o que eu aprontei. Então, esse quebra-cabeças montadinho, quando eu retorno para o corpo físico, é como se eu desse uma chacoalhada e de repente desmontou o quebra-cabeça. Eu tenho lembranças, algumas lembranças disso, mas o que mais importa é que eu consegui aurir do outro lado algo que me renovou, algo que me deu um entendimento, uma esperança maior, me deu um ânimo redobrado. E é isso que importa. Não vou lembrar de tudo. Posso lembrar, eventualmente, de um ou outro flash. Mas o importante é que eu volto reanimado. É isso que vale. É isso aí. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, estamos aqui fazendo esse plantão do Evangelho e queremos te inspirar a realizar o Evangelho aí na sua casa, onde você está, se você ainda não tem este hábito. Aqui em casa, quando nós fazemos, nós temos sempre o costume de agradecer esta visita dos companheiros da espiritualidade que vem trazer asepsia para cada cantinho da nossa casa, e quando chega no quarto, a gente sempre, pede para que eles possam fazer aí, dar uma escaneada nos colchões, travesseiros, lençóis, e para quando nós dormirmos, possamos acordar com boas impressões. É bem isso, não é, Adilson? É a gente estar sempre nos preparando para este sono, estarmos sempre atentas a tudo que está acontecendo, e no momento do Evangelho, esses companheiros da espiritualidade nos ajudam, sim, a manter este equilíbrio, essa paz no nosso lar. Enquanto isso, se você ainda não está fazendo Evangelho em casa, acompanhe-nos aqui diariamente, 7 da manhã, meio-dia e 18h45. Mas é muito importante a realização em casa, não é, Adilson? Sem dúvida, sem dúvida. É um reforço e um equilíbrio para todos nós, né? Necessário, né? Deixa eu trazer aqui mais participações. Ela é de Taubaté, a Jeanette Alvarenga, passando para desejar boa noite. Obrigada, Jeanette. Rosana Amaral, do Rio Grande do Sul, estou assistindo de Tramandaí, Rio Grande do Sul, obrigada. Daniel Araújo, assistindo de Montreal, no Canadá, gratidão pela sua participação. Joaquim Pureza Amaral, de Pelotas, assistindo também, obrigada pela participação. Neide Seschini, Avanilde Neves, nos acompanhando, também aqui pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, Marilda Pirralho e Rosana Amaral, obrigada. Neide Seschini, que é de Campinas, obrigada pela participação. Márcia Jorge, dizendo boa noite a todos, estou acompanhando de São José dos Pinhais, Paraná. É bom a gente dar esse carinho, né, Adilson? Tanta gente participando, a gente só trazendo os nomes aqui para eles se sentirem acolhidos. Franciele Cabral conosco, Geralda Cabral Barbosa, estou só, mas com Deus. É isso aí, Geralda, não está só, não. Está bem amparada aí, né? Obrigada pela companhia e pela participação. Ela diz assim, mas que bate uma certa curiosidade, bate, ela está fazendo uma pergunta, mas não refletirmos sobre a consequência que isto levaria. Deixa eu ver, se recordarmos, ela fala, se recordássemos desse passado, é disso que nós estamos falando aqui, não é? Que não seria para nós uma ferramenta de evolução, pelo contrário. Então, vamos manter aí este esquecimento do passado, né? Quem também está conosco aqui pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, deixa eu ver, Cida Bianco, de Boituva, também Iracema Monteiro, olá, Guilmar, turma da rádio e Adilson, Wilson José Firmino está assistindo, beijo no coração, cunhado. Antônia Barbier, ela diz assim, Jo e Vera Lúcia, Antônia, Jo e Vera Lúcia, todas acompanhando o programa de Vargem Grande do Sul, em São Paulo. Nós estamos aqui fazendo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que é o Bem-aventurados os aflitos, o item 11, o esquecimento do passado. E o parágrafo aqui final, para a gente já ir alinhavando aqui este nosso estudo, daqui a pouquinho tem as vibrações que faz parte, né? Fazemos as vibrações e o encerramento. Termina assim este item, Adilson.
Ele sabe porque sofre e dá justiça deste sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo. Isto falando-se no momento do sono e da nossa aproximação da espiritualidade, para termos um pouco do conhecimento deste passado, isso a título de fortalecimento, né? Diz ainda que no momento da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar estes momentos dos quais guardará uma leve lembrança de que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as suas relações sociais. O que estávamos falando aqui agora, né, Adilson? Quebra-cabeças que dá aquela chacoalhada, né, Guilherme? Exato, exatamente. É isso aí. Esse quebra-cabeça que vai, de repente, nos trazer alguma visão, né, dentro desse panorama que vivemos, mas sem comprometer a nossa evolução. Isso é importante. Com certeza. Guilherme, para Pode falar, reforçar Dilson. um pouquinho, Vamos lá. reforçar um pouquinho o esquecimento, como é importante. Se nós não tivéssemos, né, se fosse diferente, tivéssemos lembrança do passado, vou fazer uma comparação que deixa bem claro, né? Ilustra bem. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo acompanham pelo menos, talvez, uma novela, né? Uma novela pela TV. Sim. Se eu assisto a novela, assisto o primeiro capítulo, depois assisto o segundo capítulo, assisto o terceiro, tal, e vou seguindo. No capítulo que eu vou assistir, como eu assisti os capítulos anteriores, eu diria que a história fica um pouco monótona, porque eu já sei o que é que está acontecendo. Eu sei por que de determinadas situações naquele capítulo, né? Eu sei antes aquilo que está acontecendo nesse capítulo agora. Se eu soubesse do passado, ficaria monótona também minha vida, ou mais complicada ainda. Ou seja, não caminharia para um final feliz. E normalmente novela acaba de uma forma feliz, está todo mundo bem. Então, a novela, se eu assisto o primeiro, o segundo, o terceiro e assisto até o último, há determinados períodos nessa novela, eu não assisto, mas imagino, que você possa ficar 5, 10, 15 capítulos sem você assistir, e você já imagina o que vai acontecer lá na frente. Agora, se fosse possível assistirmos uma novela invertida, eu assisto o último capítulo, e eu vejo todo mundo sorrindo. E aí eu volto para o penúltimo. Por que está todo mundo sorrindo? Aí eu entendo por que está sorrindo. E aí eu volto para um anterior. Mas ali sofria. Mas uma pessoa perdoou a outra. E agora sim, eles estão sorrindo e terminaram felizes. A nossa existência tem que ser assim. Porque senão é monótona. Então a nossa existência é emoção. Por quê? Porque nós escrevemos o nosso capítulo sem lembrarmos do capítulo anterior. É uma história nova. Então ela não é monótona, ela é excitante. Eu me emociono com a vida que eu tenho agora, onde eu procuro fazer o melhor, mas está também intimamente ligada com o capítulo anterior, sem que eu saiba. Olha que beleza. Então, esquecimento do passado é uma grande bênção. Uma grande bênção. Grande bênção. Não vou mentir, viu, Adilson? Eu sou noveleira, você está dizendo que não é, né? Eu estou vendo até novela repetida, que já passou lá em 2000 e tanto, estou vendo de novo, porque eu gosto muito. Mas deixa eu compartilhar aqui, tem mais participações antes da nossa vibração. Olha, quem mandou carinho para nós aqui foi Idalina Fernandes e Anísio Costa, que são de Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro. Que gostoso, adoramos o programa, obrigada. Também conosco, boa noite, meus irmãos, sou simpatizante do Espiritismo. Aqui temos um centro espírita Cícero. Neste período estamos sem palestra, por causa da pandemia. Através do canal da TV, estamos assistindo vocês. Obrigada, querido, pela participação. Obrigado. Também conosco, deixa eu ver, é a Carmelita Nunes de Magalhães, que mora em cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Acredito que essa mensagem é dela. Obrigada, viu, querida? E a você e a todos aí. Também a Maria, do estado de Minas, meu coração está sofrendo muito. Meu irmão se suicidou há 8 dias, tirou a vida de outra pessoa que não se relacionava, porém o chantageava. Eu
o irmão era homossexual e ninguém sabia. Era casado, um bom marido, mas era muito triste. Todos o condenam, mas a nossa família sofre. O que aconteceu? O que posso fazer para ajudá-lo? Será que ele vai ser perdoado? Sou leiga na doutrina Maria. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vibração especial pela sua família, por todos que estão passando por este momento difícil, não é, Adilson? Mas tem aí um minutinho para você, de repente, fazer essa vibração pela Maria e por todos que estão passando pelo momento da perda, para que nós possamos depois finalizar o nosso evangelho. Mas deixa eu fazer diferente. Você faz um arremate em 1 minuto, por favor, e daí, nesses minutinhos finais, a gente faz as vibrações. Adilson. Maria, sabemos que é uma dor, uma partida, mas não existe uma regra geral para as coisas, né? Então, pense da seguinte forma: seu irmão é um irmão, é filho de Deus, e esse irmão, ele está sendo acolhido. Vamos acreditar, fazer preces, entender que realmente ele tem uma sequência de vida, e é através do nosso comportamento, da nossa prece, do desejo sincero que ele se reencontre, é que ele se reencontra sim. Não existe uma regra absoluta para todos os casos. Então, pense dessa forma. Confie em Deus. Peça a Jesus que esteja bem do lado dele. Peça aos irmãos do outro lado, ao seu mentor, que esteja lá amparando o seu irmão, e ele será amparado, se é que já não está. Então, prece, muito carinho por ele. Então, eu quero agradecer a você, Adilson, por ter estado aqui comigo, fazendo essa reflexão do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos e o esquecimento do passado. E vamos fazer uma vibração e já encerrar com uma prece, Adilson? Posso pedir para você, em um minutinho? Sim, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, viu, minha mãe? Eu já aproveito, agradeço a Fernanda Lima, agradeço a Cleusa Egawa, o Valdeci, o Rogério Palma, porque daí nós finalizamos com as vibrações, encerramos com a prece e já entregamos aí este horário para que possa prosseguir a programação, tá bom? Com certeza. Vamos lá. Então fechemos os nossos olhos e vamos trazer diante de nós a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos ama, que nos acompanha, que nos traz a paz que precisamos. E nesses momentos, nesses dias, nesse período, o coração está um pouquinho preocupado, um pouquinho machucado, mas é o momento ideal, nas crises, para que possamos encontrar a melhor saída. E a melhor saída é Jesus, entender Jesus. E aí nós pedimos que Ele esteja conosco, amparando a todos nós, nos orientando, nos dando a força necessária para seguirmos. Nós que estamos deste lado e os irmãos que se encontram do outro lado. E nesse momento, pediria permissão para pedir que Jesus estivesse bem juntinho ao irmão da nossa querida Maria de Minas. Que Jesus esteja amparando esse irmão, colocando no seu coração a certeza de que tudo passa, que ele seguirá uma vida nova, e que estará feliz, equilibrado, sorrindo, se preparando para um novo retorno. Então, que Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Uma feliz noite a você que nos acompanhou nesse plantão do Evangelho. Até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.